Olá, irmãos, graça e paz de Jesus, amém? Seja muito bem-vindo ao canal Escola Bíblica. O meu nome é Vitor e hoje eu quero dar continuidade ao nosso estudo sobre as duas casas de Israel e a igreja como corpo de Cristo. No último vídeo a gente acabou estudando sobre o reino de Israel, né, e como que a nação de cima, né, a nação do norte, ela veio a se espalhar dentre os gentios e ela se tornou gentílica, né? Os profetas vão falar isso aqui pra gente, que eles se misturaram ali com as nações, de maneira que já começa a se tornar ali indistinguível quem é Israel e quem não é, né? E Deus vai usar esse contexto para então fazer a entrada dos gentios no povo da promessa de Deus, tá? Deixa eu já compartilhar com vocês aqui a nossa tela. Aí. Então, aqui, como eu falei, né, a gente continuou aqui, a gente finalizou, né, o último vídeo falando sobre o reino, sobre como que Israel se mistura com as nações. Nós lemos aqui Oséias, nós lemos Salmos, tá? Que Israel começou a se misturar com os povos. E hoje, nós vamos então começar a estudar aqui sobre a restauração. Quais são as profecias que Deus fez por meio dos seus profetas sobre a restauração desse reino de Israel? E para a gente poder chegar no próximo vídeo, né, finalmente, na leitura dos textos dos apóstolos lá do Novo Testamento, para que a gente possa ver como que eles enxergavam isso, né, como que eles entenderam todas essas profecias e então a entrada dos gentios na promessa de Deus, no povo da promessa de Deus, tá? Eu quero começar lendo com vocês aqui o texto lá de Isaías, capítulo 50, o versículo 1. Ele fala assim pra gente, ó: Onde está a carta de divórcio que eu entreguei à mãe de vocês e com a qual eu a repudiei? Jeremias 3,8 vai dizer pra gente o seguinte, ó: Quando por causa de tudo isso, por ter ela cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio. Então aqui a gente vê que é o seguinte, por conta de todos aqueles pecados que nós já vimos lá no vídeo da parte 2, né, que Israel ele se misturou com as nações, ele começou a adorar outros ídolos, tá? Então a gente vai ver que ele se prostituiu ali com outros deuses, e isso despertou a ira do Senhor. E aí o Senhor ele entregou carta de divórcio para a nação do norte, ou seja, para a nação de Israel. Então Israel, né, Deus se divorciou da nação de Israel. Ele tinha casado com Israel como tribo unida, né, as 12 tribos, lá no Monte Sinai. E aí depois, por causa de todo o pecado, essa divisão do reino, Deus acaba se divorciando ali de Israel, das tribos do norte, tá? E nós entendermos isso aqui, que Deus se divorciou da tribo do norte, é importante porque no final nós vamos ver as promessas de um novo casamento, tá? Que Deus ele vai chamar de novo Israel para se casar com ele de novo, tá bom? Mas vamos passo a passo aqui. Então Deus primeiro, ele entregou uma carta de divórcio para Israel. E aí depois nós vamos começar a ler aqui um contexto do profeta Oséias. O profeta Oséias ele é muito interessante para nós, ele é muito importante para esse entendimento nosso, porque Deus vai dar para o profeta Oséias um contexto onde Oséias ele vai se casar com uma mulher que era prostituta, tá? E Deus vai usar isso aqui como analogia ao casamento entre Deus e seu povo, que o seu povo, né, por ser a esposa do Senhor, se prostituiu, e ele vai então ordenar que o profeta Oséias tome essa mulher, né, uma mulher de adultério, uma mulher de vida de adultério, para que ele tenha filhos com ela. E os filhos que o profeta Oséias tem, eles recebem todos nomes proféticos, tá? Que Deus vai usar esse contexto para falar sobre a história de Israel e sobre o que ainda estava para acontecer com a nação de Israel. Então eu quero ler com vocês aqui, nós vamos ler Oséias capítulo 1 inteiro, tá? E depois nós vamos lá para o capítulo 2, os versículos 21 até o 23. Deixa eu compartilhar a Bíblia aqui com vocês. Então vamos lá, Oséias... Daniel não. É Oséias. Oséias, capítulo 1. Vamos ler o livro do profeta Oséias, capítulo 1, inteiro. Lá vai falar assim pra gente, ó. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse, vá e case-se com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então a gente já vê que o Senhor ele manda Oséias se casar com essa mulher de prostituição, né, para usar isso aqui como contexto, para mostrar que a terra, Israel,
se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou-se com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. O Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Jezreel. Esse é o nome do primeiro filho do profeta Oséias. Se chamava Jezreel. Porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Jezreel significa o Senhor semeia. Tá? Vamos lá então, verso 6. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Lo-Ruamá. Lo-Ruamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão e o salvarei pelo Senhor, seu Deus. Porque não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado Lo-Ruamá, que significa não amada ou a rejeitada, né? Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz a um filho. E o Senhor disse: ponha nele o nome de Lo-Ami. Lo-Ami. Porque vocês não são meu povo. Então, Lo-Ami, no hebraico, esse prefixo Lo significa não. Tá? Então, Lo-Ruamá, aquela que não é amada mais, aquela que não vai mais receber misericórdia, né? E Lo-Ami, Ami significa povo, então não povo. Porque vocês não são mais o meu povo e nem eu serei o seu Deus. Guarda isso daqui, ó. Esse aqui vai ser muito importante para a gente entender depois as promessas lá no Novo Testamento, tá? Porque vocês não são meu povo, nem eu serei seu Deus. Verso 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Lembra daquela promessa que nós vimos lá que Deus fez lá para Abraão? Deus prometeu para Abraão que a descendência dele seria como a areia do mar, né? Então você percebe que no mesmo contexto onde Deus está rejeitando o seu povo, lá no verso 10 ele já traz de volta a promessa de um povo totalmente unido. O número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir e nem contar. Deus está resgatando aqui aquela promessa que ele fez lá para Abraão. E acontecerá que, no lugar que lhes foi dito, vocês não são meu povo, Lo-Ami, ali mesmo se dirá a eles, vocês são filhos do Deus vivo. Grave isso daqui também. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Eles se levantarão da terra. Nós vamos entender isso aqui também daqui a pouquinho. Porque grande será o dia de Jezreel, ou grande será o dia que Deus semeia, tá? O dia de Jezreel. Então repare que Deus está semeando aqui um dia, né? Deus está semeando ali um dia para que um dia esse povo venha a se levantar da terra. Então Deus semeia, a semente cai na terra, Deus rega a semente morre para que ela tenha vida novamente, tá? Então Deus está semeando aqui na terra alguma coisa, e essa coisa que Deus está semeando na terra se levantará da terra. Isso aqui vai falar para a gente de um contexto de ressurreição, tá? Nós vamos entender isso aqui quando a gente for ler no próximo vídeo os textos onde vai falar sobre a ressurreição do povo de Deus. Aliás, nós vamos ler um pouquinho dele hoje aqui também, tá bom? Mas olha só, constituirão sobre si uma só cabeça. A gente vai entender também que o corpo de Cristo, né, como o apóstolo Paulo vai falar, ele é um corpo, um único corpo, tá? Deus não tem dois corpos, ele tem um único corpo, onde Cristo, ele é o cabeça desse corpo. Então aqui nós já vemos que Israel vai constituir, né, os filhos de Judá e os filhos de Israel, as duas casas de Israel unidas, vão constituir sobre si uma só cabeça. Ou seja, Judá mais Israel são o corpo de Cristo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos. Isso aqui, eles formam um único corpo. E eles têm sobre si uma só cabeça, que nós vamos entender no Novo Testamento, que é Cristo. Agora vamos lá para o capítulo 2, os versículos 21 até o 23. Que diz assim, ó. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor.
responderei aos céus, e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite. E estes responderão a quem? Jezreel, ao Deus que semeia. Semearei Israel para mim mesmo na terra. Olha só. Então aquilo que Deus está falando lá no finalzinho do capítulo 1, que ele vai semear, né, que grande será o dia de Jezreel e ele se levantará da terra, no capítulo 2 ele começa a explicar. Ele vai falar, semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-Ruhamá. Lembra que a gente leu ali, ó? Lo-Ruhamá é aquela que não é mais amada, é aquela que não recebe mais compaixão, não recebe mais misericórdia. Mas Deus está falando aqui, ó, no dia que Israel for semeado na terra, no dia que ele tivesse para se levantar da terra, ele voltará a ter compaixão daquela que não recebeu compaixão, de Lo-Ruhamá. E para Lo-Ami, eu direi, você é o meu povo. Olha aqui, aquele que era chamado de não o meu povo, vocês não são mais o meu povo, eu direi, você é o meu povo. E ele responderá, tu és o meu Deus. Deixa eu marcar isso daqui, que isso aqui também vai ser muito importante para nós, para a gente poder entender, fazer conexões aqui com o Novo Testamento posteriormente, tá? Quando a gente for ler o Novo Testamento, lá todas as promessas e o cumprimento dessas promessas, eu vou voltar e vou ler alguns textos chaves aqui de novo, tá bom? Então você percebe que, pelo contexto aqui do profeta Oséias, o que Deus fez com Oséias? Falou, Oséias, o povo ele pecou contra mim, o povo está vivendo em adultério, tá? Então você vai representar a minha relação com o meu povo dessa maneira. Você vai se casar com uma mulher de prostituição, vai ter com ela filhos de prostituição, e esses filhos vão representar Israel para mim. Eles vão representar a história atual de Israel, Jezreel, Lo-Ruhamá, Lo-Ami, e depois eu vou mostrar o que eu vou fazer com esses três filhos, o que eu vou fazer com Israel por meio desses três filhos, Jezreel, Lo-Ruhamá e Lo-Ami. Lo-Ruhamá, aquela que não recebe compaixão, aquela que eu não tenho mais misericórdia, eu voltarei a ter misericórdia dela. E Lo-Ami, aquele que não é mais o meu povo, ou seja, as nações do norte, né, as tribos do norte, a nação de Israel, eles não são mais o meu povo, eu entreguei carta de divórcio para eles, mas um dia eu vou falar de novo, vocês são meu povo. Então, apesar do juízo que eu trago hoje sobre Israel, um dia eles voltarão a ser o meu povo. Tá? Contexto de Oséias, basicamente é isso aqui. Essa é a promessa de restauração que Deus faz para as duas casas de Israel por meio do profeta Oséias. Agora eu quero ler com vocês Ezequiel, lá no capítulo 37, dos versículos 15 até o 28. Que ela vai falar o seguinte pra gente. Ó. Ezequiel 37. Ezequiel, capítulo 37, dos versos 15 até o 28. Isso aqui é logo depois da profecia sobre os vales, o vale de ossos secos. Tá? Eu vou trazer num outro estudo sobre esse vale de ossos secos também, que ele vai ter a ver também com essa restauração das duas casas de Israel. Só que eu não vou trazer isso aqui hoje não. Tá? Eu vou trazer isso no próximo estudo, porque o estudo só disso aqui ó, é profundo demais. Não que o restante não seja, tá? Mas só disso aqui já cabe um vídeo inteiro só para falar sobre o vale de ossos secos. Tá bom? Mas vamos ler aqui a partir do versículo 15. Olha só o que Deus está falando aqui por meio do profeta Ezequiel. Ele fala o seguinte, olha, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Filho do homem, pegue um pedaço de madeira e escreva nele o seguinte, de Judá e dos filhos de Israel, seus companheiros. Então, num pedaço de madeira, ele está escrevendo de Judá. Então nós temos que um pedaço de madeira é para representar a tribo de Judá, que é as duas tribos do sul. Tá? Depois, pegue outro pedaço de madeira e escreva nele de José, pedaço de madeira de Efraim e de toda a casa de Israel, seus companheiros. Então, outro pedaço de madeira vai representar aqui a casa de José, que são as 10 tribos do norte. Tá? Representados aqui por Efraim, lembra aquele que é frutífero? E lembra da bênção de José, que é aquele que ultrapassa o muro? Tá lá em Gênesis, que a gente já leu no primeiro vídeo. Então aqui, ó, um pedaço de madeira vai representar Judá, as tribos do sul, e outro pedaço de madeira, Deus está falando para Israel, as tribos do norte, mas o quê?
que Deus traz à memória aqui? Ó? José e Efraim, tá bom? Então deixa eu marcar aqui, ó. Um pedaço de madeira vai para Judá e outro pedaço de madeira para José, representado por Efraim, que é toda a casa de Israel. Beleza? Aí o que Deus fala para o profeta? Junte os pedaços de madeira um ao outro e faça deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na sua mão. Quando os filhos do seu povo perguntarem, você não vai nos explicar o que isso significa? Responda, assim diz o Senhor Deus. Eis que eu pegarei o pedaço de madeira de José, que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Essa é a promessa que Deus está fazendo aqui, quando ele pega 2 pedaços de madeira, um para representar cada nação ali. Os pedaços de madeira em que você escreveu devem ficar na sua mão para que o povo os veja. Então diga-lhes assim, assim diz o Senhor Deus, eis que tirarei os filhos de Israel do meio das nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lugares ao redor, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei. Aqui, ó, deixa eu marcar aqui, ó. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão 2 nações. Nunca mais se dividirão em 2 reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias. E os que pecaram, em suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão meu povo, aqui, ó, e eu serei seu Deus. Grava de novo essa frase aqui. Então, como que a nação vai se tornar povo de Deus? Quando Deus juntar as duas, quando elas forem purificadas, né, de todos os pecados, de todas as apostasias, aí sim, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. As 2 casas unidas, todo o Israel de Deus unido, formando um corpo e tendo sobre si uma só cabeça, que será um só rei sobre todos eles. Tá bom? O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual o pai de vocês habitaram. Habitarão nela, eles e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz. Aqui, ó. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. É aquela mesma aliança que Deus promete fazer lá em Jeremias 31, 31. Tá? Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Então o que Deus está prometendo aqui, né, mais claramente de novo aqui para Ezequiel? Que um dia ele ainda vai unir de novo as 2 nações, as nações do norte e as nações do sul, e eles serão um só povo para o Senhor. Novamente, eles nunca mais serão 2 povos, nunca mais serão 2 nações. Eles vão constituir sobre si uma só cabeça, que nós sabemos, né, já estou adiantando aqui para vocês, que é Cristo. Tá? Eles vão constituir um corpo, que é o povo de Deus, e eles terão sobre si uma só cabeça. E quando eu falo que o meu servo Davi reinará sobre eles, esse Davi aqui, ele vai se referir a Cristo. Cristo reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Ou seja, o tempo inteiro Deus está falando, eu não tenho 2 povos, eu tenho um só povo. Apesar do meu povo ter se dividido, eu vou reuni-los novamente. Tá?
Israel se dividiu, ficou as duas nações, as duas tribos do sul, tá? Como tribo de Judá, nação de Judá, e as 10 tribos do norte como nação de Israel. E nós estamos vendo aqui que Israel se misturou com as nações, se tornou gentios, e Deus vai reuni-los de novo para que juntos com Israel se torne o Israel de Deus, se torne um povo só, o povo de Deus. Tá bom? Aqui, ó, eu tentei pôr uma imagem aqui, mais ou menos que represente ali o profeta Ezequiel, né? Unindo aqui as duas varas na sua mão ali, fazendo delas uma só vara em sua mão, que elas serão um só povo na mão do Senhor. Tá bom? Um próximo texto que eu quero ler com vocês está lá em Isaías, capítulo 56, o versículo 8. Lá diz assim, ó: Assim diz o Senhor, Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Sofonias, capítulo 3, versículos 9 e 10. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui pra frente aqui, ó. Tá, vamos só acabar de ler aqui Zacarias, capítulo 10 e Amós de novo, né, capítulo 9, que a gente já leu no último vídeo ali, que eu quero voltar depois aqui em Ezequiel e já dar para vocês um outro spoiler aqui, lá do Novo Testamento, tá? Zacarias capítulo 10, versículo 6, fala assim, ó: Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Eu os farei voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, e os ouvirei. Amós, capítulo 9, versículos 9 e 11, fala assim, ó: Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Eu vou... Não estava aqui no script agora, não? Mas deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu abrir a Bíblia lá em Amós, capítulo 9. Que com isso aqui vai ficar mais fácil de eu dar para vocês esse spoiler que eu tô falando aqui, ó. Amós, capítulo 9, versículos 9. A gente leu somente o 9 e o 11, tá? Mas eu quero ler mais um pouquinho aqui. O que acontece aqui, ó? Amós 9, 9. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o quê? O trigo. Repara bem nisso aqui. Deus está comparando a nação de Israel ao trigo, tá? Na peneira, sem que um só grão caia na terra. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Aqui Deus está trazendo também juízo, tá? Ao mesmo tempo que ele traz salvação, ele traz também juízo. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Sobre isso daqui também vale um vídeo inteiro para falar sobre o tabernáculo caído de Davi. O que é esse tabernáculo? Mas eu já vou dar aqui um spoiler aqui, né? Uma prévia desse vídeo que eu quero fazer ainda. Porque o que acontece? O apóstolo Tiago, ele vai usar esse texto para se referir aos gentios. O que seria o tabernáculo caído, né, de Davi? Davi, a gente tem que ter em mente que ele reinou, né, sobre as 12 tribos de Israel unidas, enquanto elas estavam unidas. E a gente vai ler depois, lá em, se eu não me engano, está em 1 Reis, ou 2 Reis, não sei, por ali. Depois eu tenho que pegar aqui o texto certinho. Mas Deus vai falar com Davi que ele vai erguer a Davi uma casa estável. E ele vai estar para sempre em Israel. Tá? Então Deus vai erguer a Davi uma casa estável em Israel. Tá? E Davi ele reinou sobre um reino unido de Israel. Só que esse tabernáculo ele foi caído. Né? O reino ele se dividiu depois. Esse tabernáculo ele ficou caído lá de Davi. Eu vou explicar isso tudo para vocês no outro vídeo, tá? Mais detalhadamente. Mas o que eu quero ler para vocês aqui, só para a gente já ter uma prévia aqui, ó. Atos capítulo 15. Deixa eu só achar aqui o versículo.
Aqui, ó, a partir do versículo 12. É isso mesmo, aqui, ó. O que Tiago fala aqui, tá? Eles estão falando aqui sobre que o evangelho passou a alcançar aqui os gentios. Aí Tiago vai falar o seguinte, ó. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Então repara que Barnabé e Paulo estão pregando aqui aos gentios. E eles vão lá e vão contar para os apóstolos os sinais e prodígios que Deus fez por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios, a fim de constituir, aqui, ó, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz todas essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Repara que Tiago, eu não vou ler o resto agora aqui não, mas repara que Tiago ele está resgatando aquele texto lá de Amós para falar que aquela restauração do tabernáculo caído de Davi, os gentios estão ali incluídos nesse tabernáculo, que Deus vai restaurar ainda, certo? Então você repara que Tiago está trazendo os gentios para aquele primeiro tabernáculo, tá? Lá que Deus ergueria para Davi, onde ele fala das 12 tribos reunidas de Israel. E Tiago vai falar isso aqui, ó, que Deus ele foi para os gentios a fim de construir entre eles um povo para o seu nome. E Tiago mesmo aplica esse texto. Ele fala assim, ó, com isso concordam as palavras dos profetas. Ora, quem está falando não é o Vitor, quem está falando não sou eu. Quem está falando é o apóstolo Tiago, falando, olha, os profetas falaram disso, que os gentios iriam entrar para o povo de Deus, e ele usa o texto dos profetas falando, citando Amós 9, que a gente acabou de ler. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Então, os gentios estão incluídos nessa promessa de reerguer o tabernáculo caído de Davi. Então a gente vê que essa promessa aqui, ó, de Amós, capítulo 9, versículo 11, que a gente estava aqui, ela não diz respeito a somente o Israel que a gente conhece, né, que a maioria das pessoas conhece Israel como aquele país Israel lá, como apenas o povo de sangue, né, de carne e sangue de Israel. Aí a gente viu que Tiago ele já começa a aplicar esse texto aqui para os gentios, falando de Israel. E tem mais, quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. A gente está lendo aqui, né? A gente leu aqui, ó. Isaías 56. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. E vários outros textos aqui, ó. Sofonias vai falar. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. Os profetas, irmãos, eles estão falando aqui de um povo que foi disperso. A gente sabe que esse povo foi a nação do norte, certo? As 10 tribos do norte. A gente já tem visto isso aqui por todos os textos que a gente tem lido. Só que eu quero só trazer para vocês também aqui à luz um outro texto que eu vou trazer à tona de novo no próximo vídeo, quando a gente for ler sobre o Novo Testamento. Mas já deixa eu dar para vocês aqui esse gostinho aqui, tá? Lá em Tiago, o mesmo apóstolo que falou isso daqui, ó, que aplicou o texto de Amós também à reunião dos gentios, ao Israel, né? Tiago vai falar para a gente o seguinte, ó. Tiago, capítulo 1, versículo 1. A gente bem sabe que Tiago, ele vai escrever, né, para os gentios. Toda a aplicação da carta de Tiago, ele vai escrever para os gentios. Só que olha só um detalhe que Tiago fala aqui, ó. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, ou na dispersão.
são exatamente as 12 tribos que Isaías falou para a gente agora e Sofonias também falou. O povo disperso de Deus que se encontra na dispersão. Tiago está escrevendo para eles. Aí eu te pergunto, ora, naquela época, as 12 tribos não estavam... Você não existia 12 tribos mais. Porque as 10 tribos do norte, elas se misturaram tanto com as nações que já se tornou indistinguível quem é carne e sangue mesmo de Israel ou não. Então, como será que Tiago vai escrever as 12 tribos, sendo que você não tinha mais 12 tribos? Isso aqui já não existia mais, certo? A gente tinha tribo lá de Judá, tinha judeus, né? Você reconhecia a tribo de Judá, a tribo de Benjamim. Paulo mesmo vai falar que ele era judeu da tribo de Benjamim. Então você tinha um reconhecimento dessas duas tribos. Mas das 10 do norte você já não tinha mais. Então como que Tiago escreve as 12 tribos de Israel falando de carne e sangue? É só não sendo de carne e sangue, porque Tiago entendeu isso daqui. Ó. Ele vai escrever as 12 tribos que se encontram na diáspora, que se encontram na dispersão. Aquelas que foram dispersas, que a gente leu lá em Isaías, que a gente leu em Sofonias, que a gente está lendo em Oséias, em Ezequiel, que Deus vai reunir. Aqui estão os gentios. E todo o resto do contexto da carta de Tiago, ele vai ser aplicado aos gentios, tá bom? Mas vamos voltar aqui ao foco desse vídeo de hoje, que a gente vai falar aqui sobre as promessas de restauração. Eu vou deixar essa parte dessa explicação para o próximo vídeo, que aí sim eu vou costurar aqui, né? Vou trazer para vocês vários textos do Novo Testamento que mostram todas essas aplicações aqui aos gentios também, tá? E que os gentios estão entrando para as promessas de Deus por meio das 10 tribos do norte, por meio de Efraim, que vai se multiplicar e que vai ser frutífero, tá? Não que nós somos carne e sangue de Efraim, tá? Já deixa eu até explicar isso aqui. Isso aqui não é uma teologia da substituição, tá? Como existem alguns aí que tem uma linha de pensamento que falam que a igreja substituiu Israel. Não é isso. A igreja não substituiu Israel. Nós, como gentios, nós não substituímos Israel. Mas também Deus não vai ter dois povos. Deus não vai ter um povo Israel e um povo gentio, ou o que a gente chama de igreja. Deus tem um único povo. Deus tem um único, Cristo tem um único corpo. Ele tem um único povo, tem uma única cabeça sobre um único corpo, tá? Então, quando nós falamos que os gentios eles estão entrando por meio de Efraim ali, por meio das 10 tribos do norte, não quer dizer que nós nos tornamos carne e sangue ali de Israel. Mas Deus está usando toda essa história da divisão do reino de Israel para falar, para contar, né, como que ele resolveu resgatar os gentios para suas promessas, tá? E aí nós vamos ler agora aqui, eu quero ler com vocês Isaías capítulo 49, que é um capítulo onde Deus vai começar a falar, que nós lemos aqui antes, né, que Deus ele entregou uma carta de divórcio para Israel, para as tribos do norte, tá? Oséias vai falar pra gente que Deus ele rejeitou o povo, que Israel não é mais o povo de Deus, mas Oséias também vai falar da promessa de Deus, dessa restauração do povo, tá? Só que Isaías 49 vai começar a falar pra gente que Deus vai voltar a chamar o povo de minha esposa, de minha noiva. E eu quero ler com vocês Isaías 49, que lá vai dizer o seguinte para nós, ó. Aqui, ó, Isaías capítulo 49, tá aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. Deus está falando então para alguém que está longe aqui, né? O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como a espada aguda na sombra da sua mão, me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Ele me disse, você é o meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Mas eu disse, tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia, o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta. Olha só, ele está falando aqui, ó, trazer Jacó de volta são as 12 tribos, tá? E reunir Israel a ele.
porque sou glorificado, diz, diante do Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Isso aqui, ele é aplicado a Cristo. Quer ver? Tem até uma referência aqui, está lá em Lucas, onde Lucas vai aplicar isso aqui a Jesus. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, Israel. Isso aqui é aplicado a Cristo. Ele é que é essa luz para os gentios, né? O Senhor, o Redentor de Israel e Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores: os reis o verão e se levantarão. Os príncipes se inclinarão diante de você por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que o escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu socorri. Eu guardarei e o farei mediador aqui, ó, da aliança com o povo. Quem que é esse mediador da aliança? É Cristo. Para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas. Para dizer aos presos: saiam da prisão. E aos que estão em trevas: venham para fora. Eles pastarão ao longo dos caminhos, e em todos os montes desertos terão seu pasto. Não terão fome nem sede. O calor forte e o sol não os afligirão. Porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais de águas. Olha que o salmista também falando, né, no Salmo 23. Transformarei todos os montes em caminhos, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles virão do norte e do ocidente, e outros virão da terra de Sinim. Alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos, e as muralhas estão continuamente diante de mim. Os seus filhos... Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Os seus filhos virão depressa, enquanto os que a destruíram e devastaram você se afastam de você. Levante os olhos ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm até você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos eles você se vestirá como de um enfeite, e deles se cingirá como noiva. O que Deus está falando aqui? Os filhos de Sião, que é todo o Israel de Deus, eles virão depressa. Todos eles, judeus e gentios, se reúnem e vêm até você. De todos eles você se vestirá como de um enfeite, e deles se cingirá como noiva. Ou seja, todo o povo de Deus vai ser reunido como noiva do Senhor. A Sião, né, aí eu já vou dar spoiler já, a Nova Jerusalém, que é a noiva do Senhor, ela é composta, né, por todos os seus filhos. Olha só, a Nova Jerusalém, ela se veste como noiva dos filhos do Senhor. Pois quanto aos seus lugares desertos e devastados e a sua terra destruída, agora você, ó Sião, certamente será pequena demais para os moradores. E os que a devoravam estarão bem longe. Os filhos que nasceram nos dias de luto, nos seus dias de luto, dirão a você: este lugar é pequeno demais para nós. Dê-nos mais espaço para morar. Olha isso aqui, irmãos. Então você pensará assim: quem me gerou esses filhos? Pois eu era mulher, sem filhos, e estéril, em exílio e abandonada. Quem criou esses filhos para mim? Fui deixada sozinha,
E estes, onde estavam? Ah, irmãos, olha só. Israel aqui, Sião, está perguntando quem são esses filhos que apareceram, porque muitos apareceram aqui, ó, dizendo: dê-nos espaço para morar, esse lugar é pequeno demais para nós, irmãos. Isso aqui são gentios chegando para, junto com Israel ali, né, formarem um povo só. E Sião está perguntando: mas peraí, de onde que eles vieram? Quem são esses filhos? Quem gerou esses filhos para mim? Pois eu era mulher sem filhos e estéril. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu acenarei para as nações, e diante dos povos levantarei a minha bandeira. Eles trarão nos braços os seus filhos, ó Sião, e as suas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os guardiões deles, e rainhas serão suas babás. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra e lamberão seus pés. Está falando das nações que vão trazer os filhos, né? Então você saberá que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. Será que alguém pode tirar o despojo de um valente? Será que os presos podem fugir do tirano? Mas assim diz o Senhor: certamente os presos serão tirados do valente, e o despojo do tirano será resgatado. Porque eu lutarei contra os que lutam contra você e salvarei os seus filhos. Farei com que os seus opressores comam a sua própria carne e se embriaguem com seu próprio sangue, como se fosse vinho novo. Então toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. E aqui Deus pergunta, né? Onde está a carta de divórcio, né? Enfim, deixa eu só ver se aqui ele já faz uma referência para um texto que eu estou pensando aqui, que é onde fala que mais são os filhos da mulher estéril, né? Deixa eu ver aqui, ó. Não, aqui não está dando essa referência automática, não. Mas o apóstolo Paulo, ele vai usar esse texto aqui. Nós vamos ler isso aqui também no próximo vídeo. Aplicando aos gentios, né? Que mais são os filhos que era estéril, né? Aplicando esse texto aqui para justificar a entrada dos gentios nos filhos da promessa, irmãos. Esse texto de Isaías aqui, ele é lindo demais. Ele está falando que Sião, ele é a noiva do Senhor. Jerusalém é a noiva do Senhor e ela vai se cingir de todos os seus filhos que vêm de longe, de todos os gentios. Eles vão chegar e vão falar: esse lugar, ele é pequeno demais para nós. Lembra eu não sei se eu li com vocês lá no primeiro vídeo, de uma promessa que Deus faz, inclusive lá para Sem, Cã e Jafé. Ele vai falar que habite Jafé, né, nas tendas de Sem, né, que as tendas vão ser alargadas, né? Deus vai falar para ele alargar suas tendas porque vai chegar muita gente para habitar com ele. Ou seja, os gentios habitando com aqueles que Deus um dia trouxe a primeira promessa, né? Deixa eu ver o próximo texto aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Isaías 62, dos versículos 1 até o 5. Isaías 62, do 1 até o 5. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que a sua justiça saia como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória. E você será chamada por um nome novo. Lembra o que Deus dá de promessa para todo aquele que vencer lá em Apocalipse? Daria um nome novo, né? Jerusalém vai ser chamada por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia, e a sua terra de casada. Olha só, Deus está prometendo um novo casamento aqui para Israel. Porque o Senhor se delicia em você, e a sua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Repara que Deus está se colocando aqui no lugar de noivo e colocando Jerusalém no lugar de noiva. Olha só, noivo e noiva, né? Isso aqui nós vamos entender lá depois,
como é que a igreja vai se encaixar aqui, né? Que a igreja, a gente sabe que a igreja, ela é a noiva do Senhor, né? A gente espera por esse casamento de Deus com o seu povo. Mas Deus está prometendo um casamento aqui, ó, olha só, com Israel. Nós estamos incluídos aqui nessa promessa, tá? Deixa eu ver aqui o próximo texto. Oséias 2:19. Eu acho que a gente não leu esse texto, né? A gente só leu a partir do 21 no capítulo 2. Mas olha aqui, Oséias 2:19. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa. Deus está prometendo novamente aqui um casamento com Israel. Então a gente vê, irmãos, que em vários momentos, apesar de Deus ter dado carta de divórcio, né, para Israel, ele promete um casamento novo. Jeremias 3:14. Jeremias, capítulo 3, versículo 14. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou quem? O esposo de vocês. Olha só. Deus está casado. Deus ele tá trazendo aqui uma alusão aqui de casamento. Deus como noivo e o seu povo, a sua esposa, né? Eu os tomarei um de cada cidade e 2 de cada família e os levarei a Sião. Eu vou deixar para falar desse texto aqui depois. Tomarei um de cada cidade, 2 de cada família. Tá? Que Jesus ele vai aplicar esse texto aqui, ó, para poder falar sobre o dia da sua volta, né? Mas enfim, isso aqui eu vou deixar para depois. Então repare que Deus está falando novamente. Eu sou o esposo de vocês. Tá, aqui já passaria para o próximo vídeo já. Eu pensei que eu tivesse colocado aqui mais um texto, mas eu não coloquei não. Mas enfim, a gente repara aqui, irmãos, que Deus está o tempo inteiro, né, falando, olha, apesar de eu ter desprezado a nação do norte, apesar deles terem se dispersado entre as nações, apesar de eu ter dado carta de divórcio para esse povo, eu vou casar de novo com eles. Irmãos, eu deixo aqui uma pergunta para poder finalizar esse vídeo. Deus, ele tem apenas uma esposa, certo? Será que Deus ele tem mais de uma esposa? Será que Cristo ele tem mais de um corpo? Porque nós vimos aqui pelas promessas dos profetas que Israel é o corpo de Deus. Israel é o corpo de Cristo. Eles vão constituir sobre si uma só cabeça. Aí eu deixo uma pergunta. Será que Cristo ele tem mais de um corpo? Né? Será que Deus tem mais de uma esposa? E se Deus ele tem apenas uma esposa? Se Deus tem apenas um corpo? Como que eu vou poder dividir? Né? Como é que a gente pode dividir, falar que Deus tem um povo Israel e um povo igreja? Como é que eu posso falar que Deus ele tem um corpo, que é o corpo de Israel, e Deus tem outro corpo, que é o corpo igreja? Isso não existe, irmãos. Tá? A gente está vendo que Cristo ele tem um corpo só, que é Israel, e nós estamos ali juntos, não é dividido. Tá? Deus ele tem um povo só, Deus ele tem apenas uma noiva só, que é Israel, e nós estamos ali também juntos com eles. Tá bom? Mas enfim, eu vou deixar para mostrar para vocês, porque eu já estou empolgado, já querendo falar dos textos aqui do Novo Testamento já, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, tá bom? Para não ficar tão longo esse vídeo aqui, que aí no próximo vídeo nós vamos ler Romanos, nós vamos ler Gálatas, nós vamos ler Efésios, nós vamos ler alguns textos também de Apocalipse, tá? Para a gente poder juntar isso aqui tudo e entender que, de fato, nós como gentios fazemos parte do chamado Israel de Deus. Tá bom, irmãos? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Agradeço aqui a sua presença nesse vídeo aqui. Espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui nesse canal. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam compreender com a gente aqui sobre as duas casas de Israel e sobre o corpo de Cristo. Como que nós, gentios, passamos a fazer parte desse chamado corpo de Cristo. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Que Deus possa abençoar o seu dia, abençoar a sua semana. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá.